Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Nós somos André Merino, Cristiano Mantovanini e Roger Silva. E hoje nós temos o prazer de receber um convidado especial, meu grande amigo Eduardo Hariz. Eduardo, seja muito bem-vindo. Opa, muito grato, André, Roger, muito grato, um prazer enorme estar com vocês aqui. Nessa manhã, a gente poder estar falando um pouquinho, conversando, trocando experiências, compartilhando, enfim, com os nossos ouvintes também, é claro, né? Muito bacana, cara. Pô, e nós sabemos que você tem uma grande experiência aí no mercado corporativo, né, Eduardo? Conta um pouquinho para nós aí, para quem está nos ouvindo, o que o Eduardo faz, suas atividades. Fique à vontade, por favor. Ô, André, você falou isso daí porque você deve ter visto a falta de cabelo aqui em cima, né? A grande experiência, eu me entreguei, é isso? Mas, cara, olha, eu acho que grande experiência. Eu acho que, de fato, a gente tem aí um pouquinho mais de 30 anos, né? Nessa lida, como eu gosto de dizer, que é a educação de adultos. A educação de adultos dentro do mundo corporativo. Mundo corporativo que é fascinante, que tem desafios incríveis, né, pelas características de como as pessoas lidam com tudo isso, às vezes uma fogueira de vaidades, às vezes uma grande escola de aprendizagem. E nesses mais de 30 anos, ter a honra, a oportunidade de ter compartilhado com pessoas fantásticas, incríveis, e também, né, pessoas que puderam, sem sombra de dúvida, usufruir de situações criadas em termos de aprendizagem para capacitar, para desenvolver, para serem pessoas melhores. Acho que o grande negócio do trabalho, André e Roger, é o foco em desenvolvimento humano. Eu gosto de dizer que eu sou um humanista por convicção, e psicólogo de formação, e eu acho que o grande negócio, o grande barato é realmente ajudar o ser humano a ganhar consciência, desenvolver consciência e depois as competências que ele entende necessárias aí para realizar o que ele quiser. Sensacional, cara. Você falou uma coisa muito bacana, né? O desenvolvimento humano, o desenvolvimento de pessoas, e nós aqui atuamos diretamente nessa área. Mas eu queria puxar um tema com você, Eduardo, porque a gente passou por 2 anos aí complicados, né? 2020, 2021, e em que as pessoas elas precisaram agir para poder ocupar o seu espaço. Muitas pessoas, né, muitas mesmo, foram tiradas da sua zona de conforto e elas tiveram que ter uma proatividade que antes disso elas não tinham. E a gente falava muito lá atrás, né, a gente tem essa questão cultural, que as empresas são responsáveis pelo desenvolvimento dos funcionários. E uma coisa que a gente sempre diz aqui nos nossos treinamentos, né, na nossa carreira, é que não, as pessoas precisam assumir o protagonismo do seu desenvolvimento. E tem uma amiga nossa que ela fala, a Marcela Luz, ela tem uma frase muito bacana que ela fala assim: não se preocupe com o novo normal, se preocupe com o novo você. Que é justamente isso, você assumir o protagonismo. E eu queria ouvir de você, como é que você enxergou esses 2 anos aí que nós passamos aí, né, de pandemia, que acabou minimizando, né, embora o controle tem que haver sempre, mas como é que você enxergou essa mudança de atitude das pessoas frente ao seu desenvolvimento? Bom, André, eu acho que, em primeiro lugar, essa frase que você utilizou, né, as empresas são responsáveis pelo desenvolvimento dos funcionários. Eu acho que toda vez que a gente coloca na mão do outro, de um terceiro, a responsabilidade por alguma coisa que é importante para a gente, que cabe a nós, na verdade, ou seja, quando eu falo de desenvolvimento, significa que eu estaria delegando para alguém esse é o meu crescimento, como ele vai acontecer, né? Seria semelhante a falar assim, olha, a minha felicidade ela está na sua mão, tá? Então depende de você. Isso é absolutamente, não pode ser assim, não tem como ser assim, porque as coisas que são importantes, as minhas escolhas, eu que tenho que construir. Né? Cabe a mim, isso está na minha mão, eu não posso, isso não é delegável de forma alguma. Então eu acho que é indevido responsabilizar a empresa, a organização, quem quer que seja, pelo próprio crescimento. Isso é uma responsabilidade de cada um, eu não tenho a menor dúvida disso, né? Porque a gente está falando o seguinte: crescimento significa alinhamento com aquilo que eu acredito, alinhamento com propósito. Para eu
identificar propósito, para eu buscar esse alinhamento, eu tenho que ter clareza dos meus valores, daquilo que é importante para mim na vida. Então eu já tenho que ter ganho um determinado nível de consciência sobre quem sou eu, o que eu quero e para onde eu vou. Isso é o protagonismo. E quando eu tenho esse momento de despertar, eu jamais vou delegar para quem quer que seja essa minha felicidade, né, de forma alguma. Bom, esses 2 anos que nós vivemos, que estamos vivendo ainda, né, porque esse momento ainda não terminou e talvez nos tragam surpresas ainda, né, mas eu acho que foi um momento, num primeiro instante, assim, fortemente impactante. As pessoas absolutamente não estavam no script de nenhuma organização. Eu tenho ajudado empresas multinacionais, em alguns momentos, a cuidar, olhar o seu planejamento estratégico. E eu sei que, por exemplo, algumas empresas do setor automotivo, por exemplo, no plano estratégico delas, tinha a possibilidade de uma eventual guerra nuclear, onde é que elas estariam localizadas. Então, para você ter ideia do refino de um planejamento estratégico de uma organização, né, de uma multinacional. Agora, o que ninguém, não estava previsto em nenhum planejamento estratégico de ninguém, era a ocorrência de uma pandemia. Então, o que aconteceu no primeiro momento é que as pessoas ficaram aturdidas, impactadas, e isso paralisou. O que é natural, é o que acontece com todo ser humano, porque a gente não tem essa referência no nosso HD aqui, no nosso cérebro, nunca aconteceu, eu não tenho uma resposta elaborada, eu preciso de um tempo para construir essa resposta. E aí eu acho que muitas respostas estão sendo construídas. Eu acho que respostas ótimas estão sendo construídas, como, por exemplo, a reflexão sobre o que eu estou fazendo da minha vida, o que eu quero realmente construir, porque as pessoas foram colocadas frente a algo que, em geral, o ser humano quer fugir, que é a iminência de uma morte, a iminência de você deixar de existir assim de um dia para o outro. É essa reflexão profunda que esse momento trouxe. Outros continuam no estado de negação, né? Então, continuam negando a ocorrência do fenômeno, da pandemia, e talvez eles passem por todo esse processo negando. Então, não ganharam consciência, não vão aprender nada, e eles estão ávidos, estão loucos para que isso tudo passe e eles retornem à chamada normalidade. Na prática, eu acho, então, que esse momento ele é fantástico para a gente provocar uma revisão profunda na nossa vida, no nosso querer. E aí é uma revisão de essência e também de forma. Eu, por exemplo, quando ocorreu, né, quando a pandemia chegou aqui com aquela força no Brasil, que as empresas começaram a parar tudo, a pedir para ninguém ir para a empresa trabalhar, ficar em casa e tudo mais, eu estava em meio a um treinamento presencial. Eu estava começando uma segunda etapa desse treinamento quando um diretor entrou na sala e comunicou que estava tudo interrompido, por quê, quais os motivos, e dispensou todo mundo naquele momento. E aí eu voltei para casa e eu falei, bom, e agora? O que você vai fazer? E em 2 semanas eu me estruturei para levar todo aquele conteúdo para o ar no formato online. E eu falei, uau, foi bacana, foi um desafio enfrentado e necessário, porque a gente continuou o trabalho, nós demos sequência ao trabalho num outro formato, trazendo inclusive como as pessoas estavam assimilando aquilo, porque todos estavam muito impactados, isso é natural no ser humano, né? A gente, frente ao inesperado, você tem acionado a sua emoção primitiva, que é o medo, que gera insegurança e que deixa você estático. Então, a gente pode tratar, além dos conteúdos técnicos do trabalho, mas tratar as emoções das pessoas de forma que elas pudessem lidar com aquilo naquele momento, naquela situação. Alguns estavam apavorados, medo de perder emprego, de morrer, de perder o familiar, do que poderia acontecer. Então,
eu acho que lidar com tudo isso, lidar com o novo, né, é algo extremamente importante. Eu, por exemplo, eu brinco que eu não fujo da raia. O que é não fugir da raia? Aconteceu, a gente tem que buscar assimilar, não adianta negar, não adianta correr, né? Por mais difícil que seja, o que eu construo com isso? Como eu uso isso para uma transformação? É muito interessante, inclusive, eu gosto muito de assistir os programas dos youtubers, e tem uma moda agora, né? Tem aquele pessoal que vira mochileiro, que sai viajando pelo mundo, e conhece isso e aquilo, e do nada, né? E tenta, enfim, realizar um sonho. E aí, no sábado, especificamente, eu peguei um casal youtuber, ele engenheiro mecânico, trabalhando na Petrobras há 10 anos, e ela dentista. Em um determinado momento, ele pega e fala assim, pô, eu não tô feliz, cara. Não tô feliz, não é mais isso que eu quero. E aí ele entra num processo de reflexão, num determinado momento compartilha com a esposa, ela é impactada com aquilo e ela fala assim, bom, se ele avançar nessa ideia, nós vamos nos separar. Mas não revela nada para ele. E aquela conversa, aquele diálogo de como é que ele começa a ver a vida e enxergar as coisas, faz com que 1 ano depois desse compartilhamento, os dois decidem largar tudo e correr o mundo, conhecendo, fazendo, construindo seu sonho, buscando a sua felicidade. E aí eu falei, puxa vida, que bacana, que coragem, né? Que coragem. Mas aí eu olhei e refleti, falei, mas peraí, eu também. Eu não saí viajando pelo mundo, mas lá, quando eu também tinha um emprego muito bacana, tinha uma carreira promissora e tal, e eu falei, não quero mais isso daqui. Não é isso que eu quero para o meu futuro. Eu quero colocar, saber quanto é que eu valho no mercado, né? Ou seja, o meu peso, colocar na balança. Aí fui em busca do meu sonho, que era justamente trabalhar com consultoria, com treinamento de gente. Conhecer pessoas, aprender conteúdos, viajar por esse Brasil. Tenho assim, a honra, né, de conhecer 23 capitais e algumas centenas de cidades nesse país. Então, conhecer como o nosso país é lindo, a diversidade, a cultura, as várias culturas que nós temos. Depois de 30 anos aí, eu acho que isso é fantástico, é fantástico. Então, poxa vida, eles tiveram coragem, mas eu também tive coragem, porque nesse momento, que é o momento de todo empreendedor, que por melhor que tenha lá o plano estratégico, a planilha financeira, e eu não tinha isso naquela época, você acredita muito em você e você vai em busca do seu sonho, você vai em busca da sua felicidade, do jeito que ela tiver que for, né, compreensível e possível. E foi aquilo que eu fiz. Né? E na época, inclusive, com uma companheira que topou a brincadeira, né, que topou sair daquela estabilidade para viver a incerteza. E então eu digo assim, quando eu olho, valeu a pena, cara, valeu a pena. E eu acho que essa geração, chamados millennials hoje, isso é nato neles. É uma geração que busca, que tem uma relação com o trabalho absolutamente diferente, que tem um olhar para o mundo muito, muito diferente daqueles da minha geração. E isso é invejável, isso é fantástico, isso é muito adequado para esse momento que nós estamos vivendo, para esse mundo que se quer construir. Pô, muito bacana, Eduardo. E você falou duas coisas agora, né? Felicidade, buscar sonhos. E aí eu faço uma relação com o início da nossa conversa, que é justamente a questão da pessoa ser protagonista do seu desenvolvimento, né? Que a gente concorda na questão de que as empresas, a gente não pode pôr na mão das empresas a responsabilidade da nossa carreira. Só que nós temos aí um encontro de gerações que, principalmente a minha, a nossa aqui, né? A nossa geração foi preparada para ter um bom emprego, ter um bom salário, formar família, comprar casa. Esse era o ciclo. E aí vai contra o que a nova geração pensa. Eu tenho uma filha de 10 anos e eu perguntei para ela o que você quer ser quando crescer. Ela falou que quer viajar o mundo. Ela não falou que quer ser uma profissão, porque isso para ela tá muito fácil. Na tela de um celular ela vê pessoas no Japão, no Canadá, nos Estados Unidos. É muito simples. Abre lá o que eles chamam de vlog.
né? Que nem você falou dos mochileiros, e eu vejo muito sentido nisso. Hoje, eu entendo que as novas gerações, quando elas procuram, vão ao mercado de trabalho, elas estão muito mais ligadas ao propósito, que vai levar a sua felicidade, do que as gerações anteriores, que nós fomos preparados para simplesmente manter uma família e, entre aspas, né, pagar conta. Claro que nós estamos aí, nós fazemos parte de uma geração que nós estamos na transição. Nós passamos por essa fase e pegamos essa nova linha de pensamento. Eu queria ouvir de você o que você pensa sobre isso, sobre essa questão do propósito, está muito mais relacionada a essa nova geração, que ela já vem com esse propósito, em relação às gerações anteriores. Cara, resumidamente, eu penso o seguinte: a minha geração, a preocupação era no ter. Os millennials, a preocupação deles é em ser. E isso é absolutamente fundamental e diferente uma coisa da outra, assim, mas com uma diferença, com um abismo gigantesco entre essas duas coisas. Então, quando eu penso, é aquilo que você falou, então você ter um bom emprego, ter uma boa casa, ter um carro e tal. Cara, que porcaria, que coisa horrível isso, né? E eu lembro que, inclusive, quando a gente namorou 4 anos, depois a gente foi casar. E quando nós fomos casar? Quando que eu fui casar? Quando eu já tinha um imóvel. E quando o imóvel estava montado. E aí, cara, muitos anos lá na frente, uns 15, 18 anos depois, a gente passou por um momento super difícil, ficamos sem imóvel, ficamos sem nada. Aí, na minha lógica, eu falei assim, escuta, se lá atrás eu precisava ter uma casa para ter casado com você, agora que a gente não tem a casa, será que a gente deve separar? Porque se era esse o eixo, se era essa a questão, eu falei, cara, isso não tem sentido, Então, quando você pega essa geração, que eles estão mais, eles se importam mais com o viver, com a construção de um saber interior, de uma experiência construída, e não a construir. Porque o a construir era o que a minha geração tinha. Bom, olha, eu vou fazer isso porque eu vou esperar as férias, o final de semana, sexta-feira para ser feliz, o próximo feriadão de final de ano, o carnaval, a aposentadoria. Cara, que horrível! Que pobre, que triste isso! Que triste, porque que garantia você tem que você vai aposentar, que você vai chegar no próximo feriado? Você não tem garantia nenhuma. E nunca se parou para pensar isso. Nunca se parou. Então vivia-se um cenário absolutamente fantasioso e gerador de um mundo de aparência, um mundo inconsistente, que, na minha opinião, leva só a uma coisa quando ele deixa de existir: frustração e depressão. E eu acho que essa geração ela está um pouco mais vacinada para isso. Porque quando você diz, sua filha, olha, quero viajar, quero ver o mundo, é lógico, eu acho que é uma necessidade talvez natural, uma vontade natural, conhecer outras culturas, outras pessoas, falar outras línguas. Cara, que maravilhoso! Isso enriquece a alma, isso enriquece você enquanto ser humano. Não é nem aquele diploma a mais ali que vai fazer você um cara melhor, mas das vezes não é. Quanto conhecimento, quanto diploma, quanta coisa ali, eu falo, puxa, cara, eu não uso isso daqui, isso aqui eu não vejo há muito tempo. Agora, por quê? Por que a preocupação em acumular mais e em usar menos? Eu acho que essa geração, eles querem construir através das experiências. Esse é o grande diferencial. Grande Eduardo, quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui com a gente nesse podcast, enriquecendo ainda mais o Despertando Insights, né? Tudo bem, Cris? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Estou viajando aqui nas suas palavras. Há pouco tempo atrás, em 2021, a gente fez mentoria com alguns trainees. Uhum. E a gente pôde perceber algo em comum entre eles. Eles se preocupam muito com o próximo. Eles se preocupam muito com o planeta. E quando eu perguntava qual o seu sonho, qual o seu propósito, todos eles diziam o seguinte: eu quero que todas as pessoas tenham as mesmas oportunidades que eu. Não de conseguir trabalho, mas de ensino. Poderem estudar para poderem chegar em algum lugar maior, assim como eu estou tendo essa oportunidade.
Então eu quero crescer para poder trazer essas pessoas junto comigo. Eu achei isso muito legal, isso é muito característico mesmo dessa galera, né? Eles não querem crescer para comprar casa, para comprar carro. Aliás, nem carro eles querem mais ter, né? Hoje eles querem alugar, querem andar de Uber, enfim. E aí eu fiquei pensando, eu falei, olha que legal, a galera parou de olhar para si próprio, como você falou agora há pouco, parou de querer ter e começou a querer fazer, começou a querer transformar o mundo. E eu vejo que quando elas não se identificam com alguma organização que elas estão fazendo parte, nesses quesitos, né, sociais, elas caem fora. E muita empresa ainda não está preparada para receber essa galera, porque os gestores ainda são daquela geração antiga, que busca o ter, que busca somente o resultado e não se preocupa muito com o planeta. Como que você, nas suas consultorias, trabalha essa relação entre as gerações e, de uma forma, manter essas pessoas altamente produtivas, altamente desafiadoras, mas que querem, sim, pensar em algo maior, num propósito muito maior do que simplesmente o salário? Cara, olha, eu tenho certeza, nós estamos vivendo um momento, assim, divisor de águas, e onde a gente tem evidências muito claras, contundentes, do que eu chamo de capitalismo humanista. Capitalismo humanista. Então, o que significa isso? Né? Quando eu comecei a fazer treinamento de liderança, eu levava já conteúdos, né, baseado lá nas escolas de psicologia humanista, dizendo que, olha, a comunicação é importante, ouvir o funcionário é importante, olhar para o olho dele, conversar de igual para igual. E eu lembro que eu estava, por exemplo, fazendo um treinamento na Petrobras, na sede lá no Rio de Janeiro, e tinha começado o trabalho, e quando estava umas 4 horas de treinamento, um pouquinho antes do intervalo, um participante, era um gestor, um superintendente, ele vira para mim e fala: Eduardo, você está passando para a gente esses conceitos e tudo e tal, mas você sabe quem é que está lá em cima, no último andar quem é o presidente dessa empresa? Eu falei, sim, eu não vou lembrar era o general. Eu falei, exatamente, cara, um general de exército, cara. Você está falando de democracia, um conceito que traz a democracia, e nós temos como presidente um general de exército, cara. Você tem razão, você tem noção do que você está trazendo aqui? E eu não tinha essa noção, né, de fato, mas eu estava levando alguma coisa que eu fui formado e que eu acreditava. Ou seja, o sucesso, o resultado, né, o que hoje é chamado de sustentabilidade, de condição de sobrevivência nos cenários caóticos, adversos, isso só é possível se as pessoas estiverem engajadas. E esse engajamento, para que exista, o papel do gestor, da liderança é absolutamente fundamental. Não existe revolução de baixo para cima, isso é besteira. É sempre aquela figura que tem autoridade, que tem poder hierárquico, cabe a ele a responsabilidade de fazer orquestração, ele que conduz, ele que orquestra. E eu entendo que naquele momento, né, indevido, no sentido da situação que o Brasil vivia, do exercício democrático que tinha início, mas de lá para cá, passadas algumas décadas, eu encontro hoje empreendedores, empresários, proprietários, donos de empresas de muito sucesso, que absolutamente multiplicam um conceito humanista do capitalismo. Ou seja, entendem que, sim, o capitalismo é o melhor modelo, não tem jeito, é o melhor modelo, porque ele sim pode multiplicar riqueza, através dele você consegue criar bases para que as pessoas aprendam, se sustentem, se transformem, se melhorem, construam seus sonhos. E aí muitos desses empresários, eles entendem esse papel, que é um papel que vai muito além de trazer lucro para o conselho e para os acionistas. É um papel de interação
com todos aqueles que fazem parte da chamada área de influência. Então, toda empresa hoje tem uma área de influência muito grande, ela tem uma cadeia de fornecimento, ela atua numa determinada região. Então, quando você estabelece vínculos com essa comunidade, com essa região, quando você cria oportunidades, seja admitindo pessoas dessa comunidade, ao invés de trazer de fora, alguém que não tem a ver com aquela realidade, para muito tempo, pouco tempo depois, você perder essa pessoa porque ela não tem uma adaptação cultural. Enquanto que você utilizar, você investir na comunidade, você está trazendo alguém que já tem a cultura e que vai, né, por alinhamento, realmente agregar valor. Quando você, às vezes, não encontra aquele profissional, mas você cria condições para desenvolver os profissionais que você vai precisar amanhã. Né? Quando você multiplica uma quirelinha do teu lucro para ajudar através de um processo de educação ou através de um processo, às vezes mesmo social, né? Você, enfim, entende que o seu papel vai muito além do tradicional, a gente está realmente caminhando para esse cenário. Na Itália, hoje, tem uma pessoa chama Brunello de Cucinelli. Né? Ele vive numa cidadezinha minúscula de 3.500 habitantes e esse cara hoje é responsável por aquilo que existe melhor em termos de moda masculina e feminina. Esse cara, ele cresceu costurando, aprendeu com a mãe dele, né, que costurava tal, na oficina dentro de casa, aquela coisa toda. Ele aprendeu e começou ele a fazer as próprias peças. Esse cara hoje ele é responsável por empregar mais de 3.000 pessoas diretamente. Ele poderia, por exemplo, estar atuando nos grandes centros da moda, em Milão, mas não, ele continua na cidadela dele. Ele emprega, nessa cidade de 3.500 habitantes, 1.100 desses habitantes são funcionários da empresa dele. Ele revitalizou toda essa cidade, ele criou centros culturais, ele criou escolas nessa cidade. Ele é uma referência em termos de tratamento humano, humanizado dentro da empresa dele. Então, vai lá para um funcionário, um colaborador dessa empresa, perguntar se ele quer sair dessa empresa. Se ele pensa em produzir a vida dele fora daquele local. Porque as pessoas são livres, elas sentem liberdade, elas sentem que são tratadas de uma forma digna, humana, e que elas podem, sim, com respeito, construir os sonhos delas. O que está faltando, né, ainda aqui no nosso país é essa consciência de que o ser humano, que o meu próximo, merece ser respeitado. Concordo 100% com tudo que você falou. Eu achei muito legal quando você disse que as empresas devem investir na sua região, nas pessoas que estão ali, para que essas pessoas se desenvolvam, cresçam, tenham oportunidades e possam ser alguém melhor profissionalmente na vida, né? E com isso você enriquece a área que está ao seu redor, você aumenta o consumo e a economia começa a girar de uma forma muito mais rápida e muito mais sólida. Então, realmente, é muito importante. Esse capitalismo humano, eu acho que ele é fundamental. E é a melhor forma de se viver o capitalismo. Concordo com você que o capitalismo é a única forma que dá certo, né? Porque as pessoas têm oportunidades, você tem a meritocracia, e você gerar oportunidades para essas pessoas aumenta a igualdade entre elas. Não igualdade socialista, mas uma igualdade onde todos têm o direito e têm a possibilidade de crescer. Então, achei muito legal isso que você trouxe, esse exemplo do estilista, né? Porque prova que realmente, quando a gente olha para o nosso lado, olha para o ser humano que está ao nosso lado, a gente trabalha de uma forma muito melhor. A gente enriquece a todos e não fica sozinho lá em cima no topo. Infelizmente, viu, Cristiano, né, eu vejo que uma grande parte das empresas aqui no Brasil, né, eu digo aqui no Brasil porque eu tive a honra, a chance de trabalhar nos Estados Unidos, trabalhar no Canadá,
né, com alguns clientes, trabalhar na Argentina, e a realidade que nós vivemos aqui no Brasil ainda é, na sua maioria, de empresários, né, que pensam, como você falava, nesse modelo antigo, que são muito semelhantes àquela situação de 40 anos atrás ali, então ainda tratam pessoas como recursos e recursos descartáveis, não cuidam do básico, do mínimo, ainda, por incrível que pareça, ainda é o mais comum. Mas já temos empresários, já temos gestores que realmente têm um padrão novo e diferenciado. Temos também aqueles que perceberam que isso pode ser uma grande pegada de marketing, então tem um discurso, né, que parece muito bonito e tudo, mas basta você viver ali 8 horas dentro daquela organização que você vai descobrir que a coisa não é bem assim. Então a gente está justamente em uma fase de transição. Não sei quanto tempo vai levar, o que vai significar isso, onde vamos chegar, né? Mas é uma fase de transição. Quando eu enxergo, né, num espaço de 40 anos, eu entendo que a gente está justamente numa fase de transição e uma fase acelerada. E eu falo assim, o que eu puder fazer para contribuir com esse aceleramento, com essa multiplicação, eu acho que esse é o meu papel. Excelente, Eduardo. A gente tem acompanhado muito isso que você falou, e antes de mais nada eu vou dar um testemunho aqui, né? Porque eu sou da geração que eu não segui essa história de se formar, arrumar um emprego, ter uma casa, casar, ter filho, para pensar em outra coisa. Eu sempre fui o contrário disso. E durante muito tempo eu me incomodava de ver os meus colegas e amigos estabilizados, com emprego já de muitos anos, comprando casa, instituindo família e tal, e eu ficava... Isso me incomodou, me gerou até procura para um terapeuta para entender como que eu podia vivenciar isso e enfrentar isso de uma maneira diferente. E hoje eu vejo essa geração jovem que está pensando de uma maneira diferente, né, que gosta de ter acesso às coisas, e isso me colocou mais num lugar em relação a isso. Não sei se eu já estava prevendo alguma coisa em relação a isso, mas me situou melhor para entender o que eu estava sentindo, o que eu estava pensando, com que a expectativa que essa geração está tendo agora. E você falou outra coisa, acelerar esse processo de mudanças é fundamental, sim, porque a gente foi forçado a enfrentar esse processo de mudança de uma hora para outra, né? Foi uma porrada para muita gente. Quando você falou do medo da morte, né, é muito viável isso, né, muito importante, que muitas pessoas passaram por isso, e a perda do emprego foi a segunda mais importante que a gente vivenciou nos treinamentos. Sai do presencial na empresa, vai para o home office. Será que eu vou ter emprego? Será que a empresa vai continuar aberta? Será que ela vai acreditar que eu em casa estou trabalhando do mesmo jeito que eu trabalhava ali, né? Como que os gestores organizaram isso, né? Como é que eu vou olhar se o cara está produzindo ou não? Como que eu vou incentivá-lo para que ele se motive para continuar entregando sempre o melhor que ele tem? E como que você pensa em relação a isso, do alinhamento da cultura organizacional, dessa mescla que teve, né, do presencial para o home office, agora volta para o híbrido, o que vai acontecer? Como que a gente consegue alinhar esses pontos? Olha, você tratou, né, está trazendo uma questão da cultura organizacional, né, e é interessante, lendo recentemente pesquisas que foram realizadas sobre colaboradores e gestores, né, o quanto estavam afim, quanto querem retornar ao sistema anterior, ao trabalho presencial, e deixar o home office de lado. A maioria dos colaboradores, em pelo menos 3 pesquisas que eu li recentemente, a maioria dos colaboradores quer retornar no sistema híbrido ou manter em home office. Mas os gestores não, os gestores querem o retorno presencial. Olha que coisa interessante, você fala, mas por quê? E aí foram a fundo, né, para identificar, e tem várias causas, várias possibilidades. Uma delas é a influência, o poder, aquela coisa de que eu mando, né, e mandar significa que eu preciso ter o meu comandado ali sob o meu olhar. Senão, né, eu não tem sentido a minha liderança. Então, uma parte
bastante assim grande dessa liderança está se mostrando não preparada para atuar nesse cenário, nesse novo cenário, porque mudou, e eu acho que a gente tem uma grande oportunidade de fato emplacar uma liderança que é aquela de quem influencia, e influencia criando as melhores condições para que os seus liderados eles apresentem, eles criem, eles pensem, eles atuem. Então criar condições, se for presencial ou não, se for, não tem diferença. Mas quando esse gestor ele exige a presença do liderado para que ele continue comandando, fazendo aquela supervisão, ele mostra que absolutamente não está preparado, que ele não entendeu nada, né? Que ele não está disposto a abrir mão da sua vaidade pessoal, da sua tirania de poder para poder, né, em prol do outro, da necessidade, que a necessidade é nova desse liderado. Então eu acho que as empresas vão precisar lidar com isso, né? As áreas de gestão humana precisarão lidar com isso, é uma equação nova a ser resolvida, e lógico que não existe uma fórmula, não existe, mas se você pensar, eu, por exemplo, tenho clientes na área de TI, e já muito antes da pandemia, os gestores influenciavam, lidavam com equipes que estavam formadas, equipes, um colaborador na Espanha, o outro na Inglaterra, meia dúzia no Brasil, todo mundo junto, online, funcionando, trabalhando, entregando projetos, entregando resultados, e com a batuta de um gestor. Então, a pandemia não alterou nada, em absolutamente nada, essa rotina, para esse grupo, para essa área. Então, mostra que isso é possível, mostra que realmente é mimimi desse grupo de gestores que não mostra a adaptabilidade a essa nova situação. É engraçado isso, Eduardo, porque a gente tem percebido muito nos treinamentos internos nas empresas, a gente percebe que a gestão tem essa falta de confiança de cadê o meu funcionário trabalhando, cadê o colaborador, como que eu vou administrar isso, a gente nota que é uma dificuldade tremenda para eles. E aí nas mentorias e nos processos de coaching, a gente ouve o outro lado. E aí eles reclamam, poxa, mas a empresa não me dá oportunidade, a empresa não gera treinamento, tal. Fala, que tal você propor, né, para o teu gestor ou para a tua equipe, para o teu par, algo que realmente intensifique isso para sair, né, da tua zona de conforto, para crescer como um todo, não só você, mas como a equipe e, consequentemente, a empresa. Legal, aí tem um espaço, a empresa te dá um canal para você falar, tem empresa que tem canais abertos, onde você pode falar o que você quiser, sem correr risco de ser taxado por dedo duro ou reclamão tal, e ficar marcado numa lista negra. Então isso é bacana, a gente percebe que as empresas pensam no futuro. Em contrapartida, tem aquelas que o general é o presidente e que as empresas familiares também, né, não querem perder o controle. Quando você gera isso, tem que ter opinião, né? Dá maior poder pro teu colaborador, cara, pera lá, eu não posso dar maior poder, eu tenho que controlar eles aqui na minha mão. Então é uma dificuldade ainda dos mais antigos, principalmente, e o que a gente tem percebido nos processos de coaching, aquele líder que ele gerencia vários grupos em locais diferentes e ele não quer se indispor com ninguém. Então não é ele que vai dar bronca. Fala, olha aí, né? Ele coloca alguém ali, e vai me falando quem tá fazendo coisa errada, para depois você falar para mim, aí você vai lá e fala para ele que ele tá fazendo coisa errada. E o líder fica de fora, ou seja, ele não se indispõe com ninguém, ele é sempre o cara legal, né, que deixa o ambiente bacana, e o colega que dedou ele, ou que falou que ele não tá cumprindo o cargo horário ou a sua função, é o cara que é mal visto dentro da equipe, né? Então, para a gente encontrar o melhor caminho para as gerações mais antigas, que tem essa dificuldade, né, de abrir um espaço para os mais jovens que estão chegando, a gente consegue encaixar isso de uma maneira bacana. Dentro do que você falou de cultura organizacional, as empresas têm que realmente abrir a cabeça, pensar de uma maneira diferente para conseguir uma equação aí bacana, que todo mundo consiga trabalhar junto e produtivo. Sem sombra de dúvida, eu acho que isso é essencial que aconteça. Por isso que dentro de qualquer organização, independente do tamanho que ela tenha, a área de gestão humana é uma área
extremamente vital e importante. Eu digo assim que, enquanto você pega uma área produtiva, né, e são os braços, ela significa os braços da organização, a área de gestão humana cuida da alma da empresa, né, cuida da essência da empresa, ou deveria cuidar. Isso significa que o gestor dessa área precisa ter uma visão muito clara dessa cultura, de como essa cultura está construída, do que ela se compõe, de como esses traços culturais eles impactam cada um dos colaboradores, né? Como essa cultura está expressa através dos processos, dos procedimentos, sejam formais ou não, e quais são os mecanismos que são utilizados para manter viva essa cultura. Infelizmente, de novo, a gente encontra áreas totalmente despreparadas e que são assistencialistas, são verdadeiras carregadoras de bandeja, fazendo o que uma ou outra pessoa, normalmente o principal gestor, o CEO, o executivo, manda, e muitas vezes ele próprio preocupado só com a questão do resultado e desconhecedor dos aspectos intrínsecos a essa cultura, então insensível a todo esse lado intangível da organização, e por isso a gente vê assim uma pobreza de ações, né, por parte dessas áreas ainda muito grande, e profissionais muito despreparados. Mas na prática, alguém, se não for a área de gestão humana, alguém precisa ter a sensibilidade, precisa ter essa competência para enxergar como é que funciona essa estruturação, essa cultura. Esses mecanismos que você citou há pouco, né, de um gestor que ele se omite, delegando para alguém fazer o papel de um dedo duro, são mecanismos sórdidos, né, Roger? Convenhamos. Se a organização ela se presta a esse tipo de coisa, já está tudo errado em termos de cultura, já está tudo errado, já começou errado, já não tem desfecho feliz numa situação dessa. Ou essa empresa é máquina de moer gente, ou essa empresa certamente vai construir uma experiência de frustração e de dor nos colaboradores, nos próprios gestores, porque começa aí o tratamento desumano. Total, só para te dar um adendo em relação a isso, essa empresa instiga competição entre colegas. Uhum. Você tem que fazer mais do que o outro, você tem que aparecer mais do que o outro. Então puxada de tapete, viu? Cara, é o que você falou, né? Você não trabalha, você não tem a felicidade de trabalhar, de produzir, de se realizar, né? Não, e existem inúmeras empresas, inclusive tem gigantes mega conhecidas aqui no mercado brasileiro e com sucesso financeiro, né? E que tem essa pegada, falar, olha, aqui você tem que cumprir essa meta, como você vai fazer isso não me interessa, e se você não cumprir a meta, você está fora. É essa pegada, o jogo é claro, é simples assim, e é um salve-se quem puder. Então, honestamente, eu nem acho que esse tipo de organização é o maior problema, porque pelo menos ali o jogo é claro. O jogo é claro, e entra sabendo qual que é a regra. E se você está sabendo e a regra é aquela, você já sabe o que vai esperar. O grande problema, no meu entender, são aquelas organizações que estão disfarçadas. Elas funcionam dessa maneira, são competitivas, são máquinas de moer gente, utilizam mecanismos perversos como esse que você citou, mas figuram assim como algo, nossa, aqui é light, nós somos do bem, gente é importante. Isso é um problema, porque o colaborador ele entra naquela expectativa de que, olha, eu terei um futuro, eu terei condições e tal. Dia a dia ele vai descobrindo qual é a realidade. Quando ele descobre essa realidade, e se ele tiver a coragem de externar isso, alguém vai falar para ele que ele está louco, que não é assim, que o problema é ele. Entende? Aí as pessoas constroem um sentimento de inadequação em relação ao trabalho, em relação àquilo que elas fazem, e voltam para casa deprimidas, chateadas e não conformes, né? Porque ela não se encaixa naquilo tudo.
Será que eu estou errado? Os outros disseram que não, Pois por que é. eu estou vendo isso? É muito louco isso, entende? É engraçado, né? Porque no GPTW tá lá, né? Figurando, né? Na lista. Mas aí a pessoa que encontra, né, esse gapzinho aí e começa a colocar para fora, ó, precisa mudar. Não, você é ovelha negra. Você tá atrapalhando o desenvolvimento de todos os outros porque você tá colocando coisa que não tem. É incrível isso, né? Exatamente. Eu, inclusive, tenho muito medo, viu, dessas classificações aí, porque tem gestora humana, que ficou especialista em obter essas classificações. Então, muda de empresa, ela já sabe o que fazer, repete aquele mecanismo, consegue aquela classificação, olha, fica maravilhoso, mas na verdade não é nada daquilo. Então, é uma bandeira, né, que tem uma finalidade, mas que não significa que seja verdadeira. Poxa, muito bacana, mas ainda em cima do que vocês falaram, né? O Eduardo citou as pesquisas que ele trouxe, né, atualizadas, e do que o Roger falou um pouquinho. A gente passou por uma situação, a gente deu um treinamento numa empresa que ela estava home office, né? Então a gente estava dando treinamento para as pessoas que estavam nas suas casas. E um colaborador dessa empresa, ele deu um depoimento no meio do treinamento que ele falou o seguinte: eu acordava às 5 horas da manhã, né, para me aprontar, tomar café, pegar o metrô, pegar o ônibus para chegar na empresa por volta das 8. Depois que eu comecei a trabalhar home office, eu continuo acordando às 5 da manhã, só que eu vou caminhar no meu bairro, e eu perdi 20 quilos nesse período, né, de pandemia, de trabalho home office. Tomo café com os meus filhos, almoço com os meus filhos, né, e sempre que posso, levo na escola, busco na escola, e eu não quero voltar para o presencial. Eu quero continuar no trabalho em casa. E eu vi de outras pessoas que trabalham com recrutamento também recentemente, que muitas pessoas, quando vão participar de entrevistas, a primeira pergunta que eles fazem é: o trabalho vai ser híbrido ou home office? Não, vai ser presencial. Eles não querem, né? E grande parte dessas pessoas são jovens. Eles não querem, eles querem ficar trabalhando online. E dentro do que você falou, Eduardo, que os líderes, né, eles precisam ter ali os comandados perto, eu acredito que as empresas, de uma forma geral, também não estavam preparados para esse comportamento dos colaboradores, porque eles achavam que simplesmente eles iam instalar o deles e falar: vamos voltar tal dia, e todo mundo ia para lá, para a empresa, fisicamente. Só que as pessoas começaram a perceber, que é uma coisa que eu sempre brinco, né? Existe vida fora da empresa. Né? Então a gente consegue produzir e consegue ter uma qualidade de vida melhor. E como é que, na sua opinião, né, como é que as empresas vão conseguir lidar com essa nova percepção dos trabalhadores, né, das pessoas? Olha, como elas vão lidar, eu acho que vai ser algo assim que a gente não existe uma resposta para isso, né? Agora, eu diria o seguinte: eu acho que o caminho de maior adequação é justamente a aceitação de que o modelo home office ele veio para ficar, no mínimo no modelo híbrido, no mínimo, e talvez com muita coragem pensar mesmo se são necessárias, né, bancar aquelas estruturas pesadas, caras, né? E o que vale tudo isso? Para que vale tudo isso em função do resultado, da qualidade do retorno? Se você pensar, em muitos casos, né, se cria todo um ambiente. O que existiam eram ambientes. Imagina o seguinte: você, na cidade de São Paulo, vai se deslocar lá para Faria Lima, né, o grande centro hoje, o must da cidade, né? Aí, então você vai desenvolver uma personagem lá. Você vai com a sua roupa, a roupa que todo mundo está esperando encontrar, e vem você encontra um cenário todo sofisticado, as falas, o que vai acontecer, onde é realizado o almoço, o papo, o happy hour e tal. Aí você fala: puxa vida, isso tudo é uma estrutura. O quanto que, em primeiro lugar, essa estrutura, que não foi criada por mim, por você, por aquele colaborador, por aquele gestor, não foi criada. Aquilo lá foi montado, foi se montando, ninguém parou para pensar por que isso daí, mas estava montado. Isso custa, isso tem um custo emocional das pessoas, essa preparação, né, esse tempo de vida do colaborador. E essa
entrar em cena nesse ambiente para depois sair, voltar para casa e no espaço dele falar agora eu comigo mesmo. E o que eu comigo mesmo tem a ver com esse eu lá naquele desenvolver daquele papel. Então eu acho que esse momento da pandemia ele trouxe esse contraponto muito forte. As pessoas se chocaram num primeiro momento de estarem em contato com elas mesmas, mas depois uma grande parte curtiu, gostou. Como você disse, descobriu que tem vida. Então é legal fazer um caminhar de manhã, é legal levar o filho na escola, é legal fazer uma outra coisa que não seja entrar numa cena montada que exige o desempenho de um papel que nem sempre é o que eu quero. Então, se as organizações tiverem coragem, se as empresas tiverem realmente coragem, elas vão pensar por que a gente tem que manter esse teatro montado. Por quê? Esse teatro ele é mais importante do que o resultado que eu preciso e que eu quero. E aí, falando, se eu consigo esse resultado, se eu consigo ter pessoas satisfeitas, que elas entendem que elas podem dar conta, trazer mais qualidade de vida para elas, e também entregar aquilo que está combinado, por que não mudar para isso? Por que não fazer isso? Por que a necessidade desse palco glamuroso, muitas vezes, mas absolutamente hostil, distante da realidade da maioria? Eu acho que é esse choque, né, de cultura, esse choque de realidade que a gente está vivendo. Então a empresa precisa ter coragem nessa hora, precisa caminhar para esse pensar novo. Muito legal, Eduardo. Eu acho que essa é uma discussão que a gente pode ficar aqui uma semana, né? Porque tem muitos fatores aí que entram. Eu sou muito a favor do sistema híbrido. Não pelo controle, não por estar, como você falou, nesse teatro, que eu concordo 100%, mas porque as pessoas precisam ter relacionamento umas com as outras. Quando está cada um na sua casa, elas acabam não se conhecendo. Então você acaba não aumentando a sua rede de networking, não ampliando essa rede. Você acaba não tendo empatia, de certa forma, com o seu colega de trabalho. Então, por exemplo, se o cara conectou um pouco mais tarde e ele disse que estava com um problema, você não conhece da vida dele, você não sabe dele, e você não pode ajudar ele de alguma forma. Então eu vejo que o híbrido, ele faz com que as pessoas tenham seus relacionamentos, que elas se conheçam mais, que elas saiam daquele ambiente de casa também, porque vai acabar ficando um ambiente maçante, um ambiente não tão legal, quando você fica muito tempo fechado ali sozinho ainda. No trabalho, dentro da empresa, você tem o momento do cafezinho, você tem a conversa com o colega do lado. Outra reclamação que a gente ouve bastante é que a agenda da galera tá lotada de reunião, eles acabam não conseguindo nem trabalhar de tanta reunião que tem, porque a agenda ficou online. Eu preciso falar com o André, deixa eu ver aqui. Tô vendo que o André tem meia hora, então eu vou marcar meia hora com o André. E o André acaba não fazendo aquilo que ele tem que fazer, não porque não quer, mas porque não tem tempo. E acaba trabalhando de madrugada. O que também eu li uma reportagem há pouco tempo dizendo isso. As pessoas estão trabalhando por muito mais tempo no home office do que dentro da empresa e estão trabalhando muito de madrugada. Então estão invertendo os hábitos. Então tem os seus prós e os seus contras. Eu sou muito a favor, realmente, do sistema híbrido, onde você vai para a empresa, você tem o seu relacionamento com a equipe, você tem as suas reuniões presenciais, onde a troca de ideias ela é muito mais calorosa, porque aqui, enquanto um está falando, está todo mundo quieto. Aí o outro começa a falar, você continua quieto, e você acaba perdendo aquele insight. Então, no presencial, não. Você levanta a mão, já corta, já complementa, tal. Você engrandece mais. E eu vejo que as empresas, elas estão muito perdidas nisso, né? Vou para o 100% presencial, vou para o 100% online, vou no híbrido, pega um escritório menor, pega um escritório maior, mas tem pessoas que querem trabalhar todo dia na empresa e tem pessoas que querem ficar todo dia no home office. Como é que eu faço para adequar tudo isso? E aí que a gente entra, né? E esse eu vejo que é o grande problema atual. Qual o conselho que você nos dá a respeito dessa situação? Olha, o Cristiano, você jogou uma responsa grande, né, no meu colo aí, vamos dar um conselho nessa situação. Eu acho que cada organização é aquilo lá, tem uma cultura própria, tem uma cultura muito peculiar, e os responsáveis, né, por isso, por essa decisão, a recomendação seria, tem que fazer experiências, tem que ouvir a galera, tem que ouvir a comunidade interna, tem que fazer experiências mesmo. Tem um cliente que
ele retornou no modelo híbrido, e aí aquelas pessoas que voltaram, eu quero voltar no presencial, só que elas voltavam e aí o colega não tinha voltado. Então ela estava lá na empresa, mas não tinha ninguém, tinham pouquíssimas pessoas, e aquela expectativa de que ela ia tomar esse café, ia conversar, não estava acontecendo, porque para falar com aquela pessoa ela precisava acessar o online, o virtual. Então são tentativas do que vai funcionar agora. E aí para cada um é uma realidade, né? Eu acho que é muito arriscado dizer se ou vai ser assim ou vai ser assado. Eu acho que para cada organização vai precisar criar o seu modelo, né? E talvez para algumas tenha realmente a necessidade de um modelo com retorno 100% presencial, porque não tem como ser diferente. Para outras, talvez 100% online, porque também não vai fazer diferença em termos de resultado. E muitas com certeza vão buscar um modelo híbrido para acomodar esse novo cenário. Eu acho que a gente vive, você vê que oportunidade fantástica. Porque só uma coisa como essa, para quebrar aquela máquina que estava girando e que não tinha nada para parar aqui. Não tinha nada para provocar uma reflexão, para trazer à tona conjecturas, pontos, né, que realmente fossem analisados e validados. Qualquer um que lá atrás buscasse refletir sobre determinados pontos que estão sendo trazidos hoje, antes da pandemia, não era levado a sério. Simplesmente isso seria descartado. E só graças à pandemia que a gente está tendo essa chance. Eu acho que a relação homem-trabalho bem conduzida a partir desse momento, eu acho que pode ter ganhos expressivos, né, de muito significado para ambos os lados, empresa e trabalhador. E o bom e velho happy hour tem que acontecer, né? Tá todo mundo em casa, longe, marca um happy hour por semana ou a cada 15 dias, uma vez por mês, todo mundo se encontra e troca aquela ideia, dá risada e se une, de certa forma, como uma grande equipe. Pois é, sem sombra de dúvida. Excelente. Eduardo, a gente fala que quando o papo tá muito bom, o tempo passa muito rápido, cara, é impressionante. E estamos chegando ao final. Quero te pedir, por gentileza, para deixar uma mensagem final às pessoas que estão nos ouvindo e para você ficar à vontade para passar todos os seus contatos, como as pessoas te acham. Se alguém quiser contratar o Eduardo, como é que faz? Por favor, fique à vontade. Opa, André, eu que agradeço a todos vocês, Cristiano, Roger, a você aí pelo carinho, né, pela acolhida, a oportunidade de estar nesse bate-papo aqui com vocês, a paciência de vocês estarem ouvindo, os espectadores também, né? Então uma grande oportunidade, uma grande satisfação antes de tudo, né? Porque vocês são pessoas que estão também nessa lida junto das organizações. Eu sei que alinhados com esses valores, com esse processo de educação de adultos, então eu só tenho a agradecer mesmo, viu? E, bom, para aqueles que quiserem saber um pouquinho mais, falar, conversar sobre esse tal de capitalismo humanista, né, identificar a empresa, será que a minha empresa isso cabe? Será que esse é um caminho? Então podem me contatar, nós temos nosso site lá, é o adestro.com, adestro com 2 Ds, né, do italiano treinamento, adestro.com, né, ou pode, meu telefone direto também é o DDD 41, Curitiba, olha só, né, Curitiba, o número é 98743-4318, ou também pelo meu e-mail, eduardo@adestro.com. Vai ser um prazer poder conversar com aqueles que quiserem bater um papo, e se você estiver na organização, eu terei o maior prazer em ajudar você para esses novos rumos e caminhos. Sensacional. Eduardo, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, né, por dar essa aula pra gente aí no tema, e dizer que, em nome do Despertar da Excelência, nós queremos agradecer a tua presença, e aos que estão nos ouvindo, quero convidá-los a seguirem as redes sociais do Despertar da Excelência, no LinkedIn, Facebook, Instagram e o nosso canal no YouTube, Despertando a Excelência que há em você. Até uma próxima!